Boa noite. Com a bênção de Deus, damos início à 38ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Chico da Capoeira fazer uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Solicito ao vereador Gediel fazer uma leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 10º. Todas as pessoas têm direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública julgada por um tribunal independente e imparcial em determinação dos seus direitos e obrigações e de qualquer acusação criminal contra elas. Solicito ao vereador Adilson que faça uma leitura do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 15. A criança e o adolescente têm o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Presente. Professora Mary Barbosa, presente. Jean Deilite. Presente. Adilson Balduino. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Coloco em discussão a ata da 37ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada no dia 14 de fevereiro de 2022. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que queiram se levantar. Está aprovada a ata da 37ª legislação. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento da moção 5 de 2022. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 20, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que, fiscalizando as iluminações do bairro do Genebra, me deparei com a rua João Ribeiro de Carvalho sem iluminação pública. Considerando que, por ser uma área rural, a necessidade de iluminação é imprescindível, pois irá melhorar a segurança dos moradores que por ali trafegam. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo poderia solicitar à empresa responsável para colocar iluminação na rua João Ribeiro de Carvalho, no bairro do Genebra. Salas das sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 21, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que no bairro Paraíso temos um campo de futebol, o Tarcísio Marinho de Alcântara, mais conhecido como Beira Rio. Considerando que muitos dos que fazem uso do campo trabalham durante o dia e gostaria de utilizá-lo durante a noite, porém esse campo não possui iluminação. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo pode solicitar um estudo para fazer iluminação do campo Tarcísio Marinho de Alcântara, Beira Rio, do bairro Vila Paraíso. Salas das sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 22, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o nosso município vem se expandindo a cada dia, principalmente nas áreas rurais, considerando que a saúde é um direito de todos e um dever do poder público, conforme o artigo 144 da Lei Orgânica do Município de Alumínio, considerando que o bairro do Figueiras e adjacências são os que mais crescem, contando com um número expressivo de munícipes, e esses, quando necessitam de atendimento médico, têm que se deslocar até o centro da cidade, considerando o fato de gerar mais comodidade dos moradores que residem nesses bairros na procura de atendimento, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo poderia estudar a possibilidade de implantar um centro de unidade básica de saúde no bairro do Figueiras. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 16 de fevereiro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 23, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que estamos nos meses mais chuvosos do ano e com isso o mato cresce mais rápido e invade as estradas,
considerando que será necessária uma força-tarefa para a execução dessas roçadas e podagem das árvores antes que ocorra um acidente, tanto por colisão de automóveis como por picada de animais peçonhentos que invadem as calçadas, escondidos atrás dos matos, segue uma foto da Rua dos Jacarandás, no bairro Jardim Olidel, que necessita urgentemente que as árvores sejam podadas o quanto antes. Requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo poderia fazer um levantamento das áreas que necessitam serem roçadas e as árvores podadas, principalmente nas ruas dos Jacarandás, próximo ao número 136, Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 17 de fevereiro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 24, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na Avenida Otávio Correia da Costa, no cruzamento com a Avenida Alberto Bertelli, no bairro Jardim Olidel, necessita urgentemente de pintura na faixa de pedestre, considerando que o fluxo de pedestre nesse cruzamento é intenso, tal como o fluxo de automóveis, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo poderia solicitar para que seja feito o trabalho de pintura na faixa de pedestre no cruzamento da Avenida Otávio Correia da Costa e Alberto Bertelli, no bairro Jardim Olidel. Sala de Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 17 de fevereiro de 2022. Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 25, 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os serviços de transporte coletivo são realizados através da locação de ônibus, considerando que os serviços de transporte escolar são realizados através de contratação de empresa, considerando que o Executivo deve realizar fiscalização sobre a prestação desses serviços que devem ser executados com eficiência, considerando que os órgãos públicos são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, considerando as diversas reclamações recebidas em rede social sobre o transporte público municipal, especialmente quanto aos atrasos, não cumprimento de horários, falta de segurança nos ônibus e problemas mecânicos, considerando que sou favorável ao sistema de tarifa zero, mas entendo que tais serviços devem ser realizados de modo a atender os anseios da população e garantir a segurança dos usuários, considerando que o transporte escolar é um serviço de alta responsabilidade, que existe muitos cuidados e prevê diversos deveres por parte do prestador, considerando que a escola Honorina Rios de Carvalho Melo aderiu ao programa de ensino integral PEI e possui turmas com horários diferenciados, é que diante disso requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A lei municipal número 2057 de 2019 está sendo cumprida? Os ônibus que prestam o serviço de transporte público escolar possuem avisos na carroceria informando o ano de fabricação dos mesmos em local visível? 2. Enviar relação dos ônibus locados que prestam serviço no transporte público, constando o ano de fabricação, placa, cópia do licenciamento e laudo de vistoria. 3. Enviar relação dos ônibus que prestam serviço do transporte escolar, constando ano de fabricação, placa, cópia do licenciamento e laudo de vistoria. 4. Qual legislação disciplina a idade máxima dos ônibus para a prestação do transporte coletivo? 5. Qual legislação que disciplina a idade máxima dos ônibus para a prestação do transporte escolar? 6. Enviar cópia do edital, ata e termo de homologação referente à licitação dos ônibus locados para o transporte público. 7. Enviar cópia do edital, ata e termo de homologação referente à licitação para a prestação de serviço do transporte escolar. 8. Como está sendo feita a higienização dos ônibus locados para a prestação do transporte coletivo? Qual a periodicidade das limpezas e o setor responsável? 9. Como está sendo feita a higienização dos ônibus que prestam o serviço do transporte escolar? Qual a periodicidade das limpezas? Informar em qual local fica a garagem da empresa contratada para prestar o serviço do transporte escolar? 10. Os ônibus locados para o transporte público possuem elevadores e assentos com cintos para os deficientes? Tais equipamentos estão em condições de funcionamento? 11. Os ônibus que prestam o serviço do transporte escolar possuem elevadores e assentos com cintos para estudantes deficientes? Tais equipamentos estão em condições de funcionamento? 12.
Quem é o responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos ônibus locados para transporte público? Como é a periodicidade da manutenção preventiva? Caso a manutenção seja feita pela Prefeitura, enviar cópias de notas fiscais das peças adquiridas. 13. Como é realizado o abastecimento dos ônibus locados para o transporte público? Qual a média mensal do consumo de combustível da frota? Enviar cópia das notas fiscais de compra de combustível. 14. Informar como é realizada a manutenção corretiva e preventiva dos ônibus escolares pela empresa vencedora da licitação, bem como abastecimento de combustível. 15. Os tacógrafos dos ônibus utilizados no transporte público estão funcionando e estão auferidos pelo Inmetro? Qual setor armazena e fiscaliza os discos dos tacógrafos? 16. Os tacógrafos dos ônibus utilizados no transporte escolar estão funcionando e estão auferidos pelo Inmetro? Quem armazena e fiscaliza os discos dos tacógrafos? 17. Qual o servidor responsável pela fiscalização do contrato de locação dos ônibus para o transporte público? 18. Qual o servidor responsável pela fiscalização do contrato de prestação de serviço de transporte escolar? 19. Quem fiscaliza o cumprimento do horário dos ônibus do transporte público? Existe um telefone específico para atender as reclamações da população? 20. Quem fiscaliza o cumprimento do horário dos ônibus que prestam o serviço de transporte escolar? Existe um telefone específico para atender as reclamações da população? 21. Os ônibus locados para prestar os serviços de transporte público possuem lugares reservados para idosos, obesos e pessoas com deficiência? 22. Todos os assentos dos ônibus que prestam o transporte público estão em condições de uso e possuem cinto de segurança? 23. Todos os assentos dos ônibus que prestam o transporte escolar estão em condições de uso e possuem cinto de segurança? 24. Enviar lista de ocorrências sobre quebras e atrasos de ônibus que prestam o serviço de transporte público no ano de 2022 e informar medidas tomadas. 25. Enviar lista de ocorrências sobre quebras e atrasos de ônibus que prestam o serviço de transporte escolar no ano de 2022 e informar medidas tomadas. 26. Há possibilidade do Executivo aumentar o número de horários de ônibus que prestam serviço de transporte público para atender às necessidades da população? 27. O município recebe recursos do Governo do Estado de São Paulo para custear o transporte dos alunos da Escola Honorina Rios de Carvalho Melo? 28. O Executivo poderia adequar os horários dos ônibus do transporte coletivo municipal com a entrada e saída dos alunos da Escola Honorina? Se sim, informar as tratativas e adequações. Sala das Sessões Plenário Vereador Orlando Silva, 17 de fevereiro de 2022. Professora Meire Barbosa, vereadora, peço para discutir o requerimento. Boa noite a todos. Esse ano eu vou ser muito mais didática aqui na Câmara do que eu fui no mandato passado. Muito no mandato passado se culpou, né, os vereadores por várias ações aqui dentro do Legislativo. A prova disso é que muitos deles não foram reeleitos e muito pouco, né, se culpou quem de fato deve e tem condições de realizar ações que resolvam os problemas do município. A gente sabe disso porque o prefeito ele foi reeleito, né, e entendo que reeleito ele teve a aprovação da população. Então, só para esclarecer para a população, esse requerimento aqui, o 25 de 2022, primeiro que ele tem mais de 20 questões, porque as questões são dobradas, né? São questões para o transporte coletivo e questões para o transporte escolar, porque são dois contratos diferentes. Transporte escolar, ele vai falar de um contrato, né, que foi licitado e que tem uma empresa que faz esse trabalho. E o coletivo, os ônibus são alugados e esse trabalho é feito pelo próprio, essa organização é feita pela própria prefeitura. Pois bem, então, o que acontece, gente? São etapas, como eu disse, eu divulguei um vídeo falando que seria feito algumas etapas, que eu faria as coisas por etapas, né? A primeira etapa foi conversar com o prefeito, né, e ele deu os esclarecimentos dele, disse que até dia 25 ele consegue organizar com a contratação, mas fora isso tem algumas outras reclamações que foram observadas pela população, e eu tomei o cuidado, através dos mais de 70 prints que eu fiz de reclamação de rede social, eu tomei o cuidado de colocar todos os itens aqui, com relação à idade dos ônibus, a condição desses ônibus,
condição de cinto, principalmente que leva crianças que têm necessidades especiais, né, isso no escolar. A questão do atendimento de horário, lá da Escola Honorina, que a gente sabe que está crítico, e a gente sabe que os alunos ou chegam muito tarde em casa, ou eles simplesmente têm que sair muito mais cedo da escola, enfim. Então, população, todas as questões estão aqui, tendo as respostas dessas questões, eu vou divulgar para a população também, para vocês, e espero que não tenha nada de inadequado, né? Espero que tudo que está sendo cobrado aqui tenha uma resposta pertinente, mas, infelizmente, chegam fotos para nós e chegam denúncias que eu acho que muita coisa errada e que não está sendo feita a contento pode ser levantada com esses questionamentos. Até porque, quando se entrega um requerimento aqui da Câmara, quando se faz questionamentos, não pode nenhuma resposta ser omitida, né? Tem que se dizer a verdade, e eu espero muito que essas respostas elas não venham de maneira neutras ou, né, de maneira que desvia aí a obrigação que se tem de fazer. Então, só para deixar claro para a população, a primeira etapa, como vereadora, foi conversar com o prefeito municipal e levar para ele, caso ele não soubesse o que está acontecendo, que eu acho pouco provável. A segunda etapa é documentar e requerer informações, e eu vou indo por partes, como eu disse que faria. Tá? Então, só para explicar para a população por que é tão extenso e por que tem tantas questões, mas é que aqui eu procurei justificar todas as... levar todos os questionamentos que nós recebemos aí nesses últimos dias. Eu quero fazer uma observação que tem a ver também aqui. Eu até retirei, eu tinha colocado, porque eu consegui conversar e entender com reclamação de munícipe com relação à monitoria, e a gente, às vezes, erra, né, e tem que ter o ego. Eu acho que a vida é um controle de ego. Na política, então, mais ainda. Quando eu fiz a declaração essa semana, eu falei que tinha ocorrido algumas reclamações sobre os monitores, e eu falei de maneira genérica. E, na verdade, essa reclamação ela foi pontual de um fato, mas é que no vídeo eu tinha muita coisa para falar, acabei falando de maneira genérica, então venho aqui me desculpar com os monitores que fizeram e fazem o trabalho deles direitinho, e dizer que nenhuma verdade absoluta. Então, não é todo mundo, obviamente, que falhou, que deixou de fazer o serviço, tá? Mas também o problema que aconteceu já foi resolvido, só para fazer essa colocação, para ninguém ficar apedrejando os monitores aí que realizam o trabalho deles. Obrigada, são essas minhas considerações. Continue a discussão ao requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprova. Jean Delite. Aprovo. Adilson. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel. Requerimento aprovado por 8 votos a 0. Solicita a secretária que continue fazendo a leitura do requerimento. Requerimento número 26, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que somos indagados sobre a necessidade urgente de manutenção das estradas nas áreas rurais do município, principalmente em época de chuva, considerando que a Prefeitura não possui equipamentos e servidores habilitados para atender diversos bairros, considerando que a contratação de uma empresa com uma boa estrutura poderia complementar os serviços realizados diretamente pela Prefeitura, considerando que a terceirização do serviço proporcionaria mais agilidade e eficiência no serviço de manutenção, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor Prefeito Municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O município pode realizar a contratação de empresa que disponha de equipamento e funcionários habilitados para a manutenção das vias do município? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões Plenário, vereador Lando Silva, 17 de fevereiro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 27, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que, conforme vídeo publicado nas redes sociais, estive com o senhor prefeito municipal no Palácio dos Bandeirantes, junto com a deputada estadual Maria Lúcia Amari,
para pleitear uma máquina motoniveladora para o município. Na ocasião, o secretário, Sr. Marcos Vignoli, nos garantiu que nosso pedido seria atendido. Considerando que somos constantemente indagados pelos munícipes em relação à situação das vias públicas, considerando que a máquina motoniveladora poderia melhorar as condições dessas vias, é que requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações. 1. Como está o processo junto ao governo do Estado de São Paulo com relação à doação da máquina motoniveladora? 2. Foi assinado o convênio? Se sim, a estimativa de entrega da referida máquina? Sala das Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 17 de fevereiro de 2022, Chico Capoeira, vereador. Requerimento número 28, de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na Avenida José Hermílio de Moraes e a Rua José Serione, na Vila Santa Luzia, em frente à Escola Municipal Vicente Botti, há árvores que têm seus galhos encostados no chão. Considerando que moradores do local supracitado relataram a este vereador que, devido a essa situação, fica impossibilitado de transitar pela calçada e, consequentemente, fazer uso da escadaria que dá acesso de uma rua para outra. Considerando que, por se tratar de uma área com grande movimentação, representando grandes riscos às crianças e munícipes que ali transitam, é que requeiro à mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível o Poder Executivo realizar a poda das árvores em questão ou notificar a empresa responsável para a realização de tal pedido? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das Sessões do Plenário, vereador Orlando Silva, 17 de fevereiro de 2022, Chico Capoeira, vereador. Requerimento número 29, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que munícipes reivindicaram a instalação de equipamentos de ginástica no entorno do Tancão, no bairro Alto de Itararé, considerando a importância da prática de esportes, é que requer à mesa, ouvido plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade de instalar equipamentos de academia ao ar livre no entorno do Tancão, no bairro Alto de Itararé? 1.1, se sim, quando? 1.2, se não, por quê? Sala das Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 17 de fevereiro de 2022, Adilson Balduino, vereador. Requerimento número 30, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na estrada Jaziel do Prado Ferreira tem um trânsito intenso, tanto de veículos como de pedestres, considerando que no início da estrada Jaziel do Prado Ferreira até o bairro da Fepasa, o trânsito de pedestres é mais intenso e o risco de acidente por atropelamento é iminente, pois não existe uma pista exclusiva para pedestre, é que requer à mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O executivo poderia fazer um estudo e implantar uma pista exclusiva para pedestre que começaria no início da estrada Jaziel do Prado Ferreira até as casas da Fepasa? Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 18 de fevereiro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 31, 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o campo de futebol Tarcísio Marinho de Tarcísio Marinho de Alcântara, Vila Paraíso, é o mais frequentado pelos munícipes que acompanham as atividades de futebol em nossa cidade, considerando que os munícipes praticantes de futebol e os entusiastas dessa modalidade fazem deste campo a praça esportiva mais frequentada do município, considerando que essa praça esportiva se constitui na mais importante no presente esportivo, no momento esportivo do nosso município, considerando que ao ganhar essa importância deveria desenvolver atividades noturnas para ser melhor aproveitada, que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. 1. Qual a possibilidade de construir arquibancadas para melhor acompanhar os entusiastas de futebol que acompanham as atividades do campo de futebol Tarcísio Marinho de Alcântara, Vila Paraíso? Sala das Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 18 de fevereiro de 2022, Chico Capoeira, vereador. Posso só fazer uma justificativa, presidente? 5 minutos, vereador. Na verdade, é sobre o requerimento. É que eu parei a leitura e só para justificar para a população que está assistindo a sessão, eu achei que estava duplicado o requerimento, porque o Bola fez um requerimento também falando do mesmo campo, só que são pedidos diferentes. Então, só para justificar a minha pausa, não é que tem nada de errado no requerimento, não, mas como começou muito parecido, eu achei que tivesse saído 2 vezes aqui, tá? Desculpa, viu, Chico, na leitura. Eu solicito à secretária que continue a leitura do requerimento.
Requerimento número 32, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que recebi em meu gabinete munícipes que reclamaram da falta de iluminação na rua Hermínio Coan, no bairro Figueiras, considerando que já existem postes, faltando apenas a instalação dos bicos de luz, e essa melhoria traria mais segurança para quem reside nessa rua, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O executivo poderia solicitar que seja instalado bicos de luz na rua Hermínio Coan, no bairro Figueiras. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 18 de fevereiro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 33, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o senhor prefeito de Alumínio, em vídeo gravado no gabinete da presidência e postado em vários perfis do Facebook, divulgou a existência de um projeto para aquisição de uniformes e kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino. Considerando que estamos sendo indagados por pais, alunos e professores sobre a referida aquisição. Assim, é o presente requerimento para que seja esclarecida a população de Alumínio em que fase se encontra esse projeto de aquisição, quais itens e qual a quantidade de itens farão parte do uniforme e do kit escolar e com o custo estimado. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O executivo pretende adquirir uniformes e kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino, informar em que fase se encontra esse projeto de aquisição, quais itens e qual quantidade de itens farão parte do uniforme e do kit escolar, data estimada de entrega e com custo estimado. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 16 de fevereiro de 2022, professor Gediel de Carvalho, vereador. Requerimento número 34, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que realizamos o requerimento 196 em abril de 2021, em atenção a diversas reclamações de munícipes referente ao aparecimento de animais peçonhentos em suas residências, ocasionados pelo mato alto e entulho em terrenos particulares. Considerando que a resposta do executivo foi que estava sendo realizada a fiscalização e que os proprietários estavam sendo notificados, entretanto, o problema continua e o número de reclamações aumentaram em relação ao ano passado, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Quantos proprietários foram notificados para a realização de limpeza nos terrenos em 2021? Houve o acompanhamento da fiscalização para averiguar se os terrenos foram realmente limpos? 2. Os proprietários que não realizaram a limpeza dos terrenos após 10 dias de notificação receberam multas? Se sim, quantas multas foram aplicadas? 3. Foi feita alguma campanha de limpeza de terrenos particulares e divulgação no canal de denúncia para os munícipes? 4. Quantos fiscais são destinados para esse fim? 5. Qual o planejamento de fiscalização para o ano de 2022? Teremos alguma campanha de intensificação e de orientação para a limpeza dos terrenos? Sala das sessões, vereador Orlando Silva, 18 de fevereiro de 2022, Jean da Elite, vereador. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações. Tudo bem. Indicação número 13, 2022. Solicita a execução de serviço de repintura da faixa amarela da rua Ida Taraborelli, Vila Santa Luzia, Adilson Balduino, vereador. Indicação número 14, 2022. Solicita a execução de serviço de manutenção ou troca de tampa de concreto em bueiro localizado na travessa Pedro de Almeida, Vila Pedágio, Adilson Balduino, vereador. Indicação número 15, 2022. Solicita pintar faixa dupla e lombadas com tinta amarela em toda a extensão de rolamento da Avenida Ayrton Senna, Chico Capoeira, vereador. Indicação 16, de 2022. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, notifique o supermercado Estimar em relação a uma denúncia de que caminhões de carga e descarga estão estacionados em cima da calçada, conforme foto anexa, impedindo o tráfego de pedestres. Jean da Elite, vereador. Indicação número 17, 2022. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, realize a roçada e limpeza da rua Modesto Serione, na Vila Brasilina, pois o mato está muito crescido, causando surgimento de insetos e atrapalhando a passagem de pedestres. Jean da Elite, vereador. Passamos ao tema livre, onde temos inscrito o professor Gediel, com 15 minutos, com a parte. Boa noite a todos. A quem nos está acompanhando, eventualmente, em rede social. Eu gostaria de me posicionar em alguns assuntos. Que país é esse? Que país é esse quando mexe no salário e no piso do professor, estremece e
e os poderosos se alvoroçam porque o piso salarial do professor aumentou. Aí nós vemos uma justiça mais cara, uma das mais caras do mundo, no Brasil, juízes que ganham 80, 100, 200, 300, desembargadores que ganham milhares de dinheiro, de reais, e quando aumenta o piso salarial, que vai para 3.800, aí todo mundo se alvoroça. Aí os políticos que ganham muito e que só faz conchava os políticos querem combater o aumento do piso salarial dos professores. É lamentável uma situação dessa, e é piso, não é teto. Pagar o mínimo realmente incomoda muita gente, incomoda muitos, inclusive em bastidores, que criticam o professor ganhar bem, mas nós temos que lutar para que realmente o professor seja reconhecido nesse país. Países de primeiro mundo, como a Alemanha e outros países, realmente o professor ganha, e ganha muito bem. E aqui no Brasil, infelizmente, no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, ainda tem município que não paga o piso. E, por causa do piso, prefeitos se mobilizam, não abrem as contas para mandar para o Ministério da Educação, para o governo federal complementar e garantir o piso mínimo dos professores. Além disto, nós temos a questão da estrutura da educação, inclusive um assunto foi tratado, eventualmente, nessa casa, na casa e na sala da presidência, que foi a questão dos uniformes dos alunos. E aí eu vou trabalhar e vou comentar sempre, nessa sessão e nessa tribuna, da necessidade que os alunos têm de ter uniforme. E o município tem condições de dar. Como outros municípios da nossa região têm a política de fornecer uniforme, que nós sabemos das vantagens que tem um uniforme para todos os alunos da rede municipal. Nós sabemos da igualdade, é graças a eles que todos os alunos da escola se vestem da mesma maneira. Não há brigas, piadas, nem discriminação com aquele que, de repente, usa uma jaqueta fora de moda, uma roupa que já passou o seu tempo, quando você trata todos os alunos da mesma forma. Igualdade é um direito que nós deveríamos garantir aos nossos alunos. Sentir-se parte integrante da escola. Quando ele está uniformizado, ele tem um brasão, ele tem uma cor que o identifica, e assim ele tem esse sentimento de pertencimento àquela unidade escolar, ao município que trata bem os seus alunos. Por isso, nós gostaríamos, estamos aqui para colaborar, inclusive com o prefeito. O Chico Capoeira esteve também nessa reunião, sabe da necessidade que os alunos precisam ter uniforme, e, se for possível completo, esse uniforme. Não é pedido de outro mundo, inclusive os alunos terem aí as suas máscaras sendo doadas pelo município, a possibilidade de ter os tênis também e o uniforme. Agora, nós vamos, e tem que levar o prefeito ao conhecimento do prefeito, que a decisão dele de doar aos alunos 2 uniformes está tendo uma repercussão muito positiva. Os pais que não têm condições de comprar estão agradecendo a essa decisão, e que nós gostaríamos que o Departamento de Educação pudesse levar instrumentos necessários para que o prefeito realmente efetive esse desejo e essa decisão dele de fornecer uniforme para os alunos. Eu não quero acreditar que na escola, eu tive reclamação, tive alguns pais que me procuraram, da e-mail Roberto Ney Novaes Figueiredo, que teve uma reunião de pais e dirigentes comentaram que estão fazendo política com uniforme, que não tem dinheiro, que não vai ter uniforme. Ninguém está fazendo política. A política é positiva.
de mostrar a necessidade que o aluno tem de ter uniforme, né? E o prefeito já decidiu que vai doar os uniformes. Espero que não tenha trabalho nos bastidores para demovê-lo dessa decisão muito bem tomada de fornecer aos estudantes o uniforme, e que é necessário. E aí ficar usando e falando que o vereador está fazendo politicagem, é totalmente equivocado essa visão. Nós temos que lutar para ter esse benefício para os alunos. E os alunos e os pais que têm dificuldade na compra de roupa, do uniforme, que é caro, o município tem todas as condições de fornecer. Imagine uma família que, de repente, não tem uniforme e tem que comprar roupa para que vá até a escola. Quanto não vai ter que gastar? Já pensou se repete roupa? Ser motivo de piada, de gozação, ou, de repente, usar uma roupa fora de moda? Então, isso é importante, que nós possamos mostrar ao prefeito realmente e parabenizá-lo por essa decisão de fornecer aos nossos alunos a questão dos uniformes. E aqui eu me coloco à disposição. Inclusive, já entrei em contato com o assessor de um deputado para ver se existe a possibilidade do orçamento do Estado ser destinado recurso para o município com o objetivo de compra de uniforme. Ou ter um complemento de recursos próprios do município, vindo, de repente, um recurso, através de uma emenda parlamentar, para a compra do uniforme. Não estou adiantando, mas a assessoria de deputados já está vendo essa possibilidade, se é possível no orçamento do Estado, colocar uma rúbrica orçamentária para aquisição de uniforme para os alunos da rede municipal de ensino de alumínio. Espero que nessa gestão, com essa gestão do Bimbão, nesse segundo mandato, ele possa cumprir o que realmente se comprometeu com os pais e com os alunos da rede municipal. E aqui vou lutar para que ele realmente consiga esse benefício para os nossos alunos. Pois não, vereador Chico. Primeiramente, boa noite a todos. Estivemos em reunião com o prefeito, conforme o nobre vereador mencionou aí, e ele, de fato, anunciou, prometeu a compra de uniformes e material escolar para os nossos estudantes. E a gente, naquele momento, ficamos bastante entusiasmados, né, e felizes com essa promessa, com esse comprometimento, possível comprometimento por parte do prefeito, e onde eu entendo que isso não é uma política barata, isso é uma política de responsabilidade, né? No momento em que acreditamos aí no potencial do prefeito de colocar em prática essa doação de uniformes e do material escolar. Então, aqui eu deixo o meu voto de confiança no prefeito nesse ponto. Esperamos aí que se cumpra com aquilo que foi prometido, de um bem maior para as nossas crianças. Obrigado pela parte e pelos comentários. Então, esse é o nosso desejo. Esperamos, é até possível que o prefeito, eu vou sugerir, e espero não precisar um dia, né, não sabemos do nosso destino, nem político, quiçá da nossa vida secular, mas um dia, se for vontade de Deus e do povo chegar a ser prefeito desse município, nós, sem dúvida, instituiríamos a política do uniforme, a política pública de doação de uniforme, e outra, criaremos uma lei que obrigue a todos os prefeitos posteriores que realmente conceda o uniforme para os seus alunos e sejam a posteriori, e todos os que vierem possam cumprir algo que está determinado em lei, e, se for possível, até o Bimbão possa fazer isso, fornecer os alimentos, mandar um projeto de lei para a Câmara, para que institua uma lei obrigando o município a fornecer uniforme para os nossos alunos.
Estarei sempre no debate dessa ideia e ajudar também a administração a implantar isto. Transporte coletivo, transporte de estudante. Como bem a Meire já usou a tribuna e também requereu para saber do transporte de alunos que nos preocupa, principalmente do transporte dos alunos do Honorina, tendo em vista que, inclusive, o Estado repassa verbas para atender os alunos da rede estadual de ensino. Já pensou, o aluno ficou 2 anos, e agora que tem 100% de retorno às aulas, ele tem que se ausentar para pegar um transporte. E aí, se ausentando, ele fica com falta? Fica com presença? Se ficar com presença aí, de repente faz algo ilícito, como fica? Os alunos estão levando falta, sendo prejudicados pela falta do transporte coletivo? Então, essa é uma preocupação urgente, e aqui nós gostaríamos que o prefeito desse uma prioridade, sei que vai dar, de acelerar o ajuste do transporte dos alunos do Honorina, tendo em vista que o Estado repassa essa verba, e também que os alunos não podem ter prejuízo de aula para pegar o transporte coletivo. Então, essa é um assunto também que já conversei, inclusive, com o diretor do transporte, que também alegou, apresentou as mesmas justificativas que tinha passado para a Meire, ou o prefeito comentou com a Meire, da aquisição aí, e contratação de novos motoristas. Mas é uma preocupação. Nós sabíamos que as aulas iam começar na data, dia 7, e aí nós deveríamos ter nos planejado para evitar uma situação problemática e que os alunos não podem realmente ter nenhum prejuízo em face de uma falha na programação do transporte de estudantes. Esses dias eu vi uma gravação de um vídeo do prefeito com o diretor de esporte, dizendo que foi o primeiro a pedir a iluminação pública do Paraíso, do campo do Paraíso. Além de pedir a iluminação pública, só iluminar não vai resolver. Vai ser um benefício a mais. Mas na situação que está a grama do campo, só a iluminação vai ser um mero detalhe. O que nós precisamos é o campo em si ter condições de prática esportiva. Nós gostaríamos, e vamos levar ao prefeito, e já fiz indicação, para que seja implantada uma grama sintética no campo do Paraíso. Mais a iluminação, mais a arquibancada, que aqui já foi citado, acho que pelo Paulinho, o outro nobre vereador, pelo Chico Capoeira, também a necessidade de ter arquibancada, que tem que se preocupar também com os familiares, com a torcida que vão até o campo, mas nós precisamos deixar em condições de uso a grama do campo do Paraíso. Foi, inclusive, uma necessidade, e nós já apresentamos uma indicação para que o prefeito tenha essa preocupação e também busquemos recursos, se não tiver próprio, busquemos recursos para a implantação da grama sintética no campo do Paraíso. E só falta 40 segundos. E aqui nós estamos aguardando o retorno às atividades esportivas do Centro de Formação Desportiva do município, como também das equipes de treinamento. Esse é o nosso desejo. Várias equipes já retornaram, vários projetos que tem, inclusive na quadra do Manuel Neto, da CCR, já voltou, e com razão, porque já tem um decreto do governo e do prefeito municipal que autoriza as atividades esportivas. Por isso, o nosso desejo, que retorne o mais rápido possível. Obrigado e boa noite a todos. Passamos agora o intervalo regimental de 15 minutos. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Não tendo mais nenhum vereador inscrito no tema livre, eu gostaria de pedir a supressão do intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido da vereadora Meire de suspensão do intervalo regimental. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos à votação.
Que for favorável, permaneça como estão, ou contrário, queira se levantar. Está suspenso o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 29, de 22 de novembro de 2021, que dispõe sobre a preservação do patrimônio histórico, cultural e natural do município de Alumínio. Cria o Conselho Municipal Patrimonial Cultural, institui o Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural de Alumínio. Solicito a secretária que faça a leitura do projeto. Pois não, vereador. Para um estudo maior. Coloca em discussão. Peço para discutir, senhor presidente. 5 minutos com a parte. Considerando o período que nós já temos para analisar o projeto, considerando a necessidade de que as ações sejam tomadas o quanto antes, eu solicito que nós possamos votar hoje esse projeto, ao invés de retirar de pauta. Continue a discussão. Eu peço para discutir. 5 minutos, vereador. Entendo, vereador Delcinho, que teve realmente tempo para analisar, mas a gente acabou que não se reunindo, né, que eu conversei com o vereador Gediel hoje, que acho que tinha necessidade, porque tem algumas observações no parecer que nós precisamos sentar e discutir. Então, na verdade, eu acho que mais uma sessão não haveria problema, a gente vota na próxima, até porque não pode ser mais retirado, mas só para analisar mesmo, a gente possa se reunir e analisar essas observações do parecer jurídico, em conjunto. Continue a discussão. 5 minutos. Em acordo com o vereador Delcinho, analisando o tempo em que o projeto esteve para a gente poder analisar, Meire, eu até sou de acordo aí, né, sabendo que esse projeto ele teria mais uma sessão, mas desde que a gente, de fato, sente para debater esse assunto e aí a gente dá aí a devida atenção. Continue a discussão. Não entendi. Peço para discutir. O senhor concorda com... Pois não, vereadora. Peço a suspensão da sessão por 1 minuto. Coloca em discussão. E suspender a sessão por 1 minuto. Eu vou suspender? Não vou suspender? Coloca em votação. O que for permanece como estão, ou contrário, que ele se levantar. Está aprovada a suspensão da sessão por 1 minuto. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Professora Meire Barbosa, presente. Jean Delite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Continue a discussão o pedido. Ninguém querendo fazer uso da palavra, a votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado e fica adiado por uma sessão. Discussão única do projeto de resolução 1 de 2022. Solicito a secretária que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de resolução número 1, 2022. Suprime a 39ª sessão ordinária da 8ª legislatura. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Fica suprimida a 39ª sessão ordinária da 8ª legislatura, em virtude da suspensão do expediente da Câmara Municipal de Alumínio nos dias 28 de fevereiro e 1 de março de 2022, conforme ato da Presidência número 5, 2022, de 14 de fevereiro de 2022. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alumínio, 14 de fevereiro de 2022, Rivera, presidente, professora Meire Barbosa, primeira secretária. Justificativa. Com a suspensão do expediente da Câmara nos dias 28 de fevereiro e 1 de março de 2022, entendemos necessário apresentar a propositura em questão. Coloca em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Chico Capoeira.
Professora Meire Barbosa, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Projeto de resolução aprovado por 8 votos a 0. Discussão única da moção número 4 de 2022. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei. Moção número 4, 2022. Moção de aplauso aos policiais militares Almeida e Camargo em homenagem à agilidade e presteza no atendimento e realização de parto emergencial de grávida. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a polícia é a guardiã da sociedade e da cidadania. No seu cotidiano, o policial protege os cidadãos, dirime conflitos, evita o crime, faz a paz e regula as relações sociais. Às vezes, os policiais realizam atividades atípicas das suas funções, como atendimento à saúde, denotando traços de heroísmo. No dia 7 de fevereiro, os policiais militares Almeida e Camargo, da 1ª Companhia em Alumínio, estavam prestes a encerrar o serviço pela manhã, quando o senhor entrou correndo pela base da PM e solicitou a ajuda dos policiais, pois sua mulher estava em trabalho de parto. De imediato, os policiais se deslocaram até o veículo e perceberam que a bolsa já havia se rompido, e que não daria tempo de se locomover até o hospital. Arrumaram a parte de trás do carro e foram orientando a mãe a fazer força, até que, no momento único, a mãe deu à luz a um lindo menino, e com muito profissionalismo, os policiais se deslocaram junto à mãe até o pronto atendimento para os devidos cuidados. A criança nasceu saudável e está em observação com a mãe. Considerando que tal feito enaltece não só o profissionalismo inconteste dos homenageados, mas também se vislumbra a qualidade dos policiais militares locados em nosso município. Diante do exposto, manifestamos moção de aplauso aos policiais militares Evandro de Almeida e Rafael Rodrigo Alves de Camargo. Solicitamos ainda que, após a aprovação, seja encaminhada a cópia da presente moção de aplauso ao 40º Batalhão da Polícia Militar do Interior para o conhecimento de seus comandantes, solicitando que seja juntada a cópia ao prontuário dos policiais. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 8 de fevereiro de 2022. Professor Gediel, vereador. Paulinho Bola, vereador. Rivera, vereador. Coloco em discussão a moção. Pela ordem, presidente. 5 minutos, vereador. Eu gostaria que todos pudessem subscrever essa moção, porque eu acho que um gesto bem digno desses nobres militares no atendimento ao nascimento dessa criança. E assim, se tiver um apoio unânime e subscrito por todos, fica bem mais encorpada a moção de aplauso. Obrigado. Continue a discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, passamos à votação nominal. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Moção aprovada por 8 votos a 0. Anuncia a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei que decreto legislativo do número 1 de 2022, que dispõe sobre o julgamento das contas do prefeito municipal, relativo ao exercício de 2019. Discussão única do projeto de lei 29 de 2022. Discussão única da moção 5 de 2022. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Uma boa noite a todos.